Capítulo 131 – Uma facção escondida na floresta. Sabendo que acabaram de encontrar um grupo sobrevivente, eles correram. Mas ficaram chocados ao ver não um grupo, mas um território inteiro enfrentou um exército de Ixtir. O exército do território era composto por diferentes raças, mas era tão organizado e resistente que nenhum Ixtir conseguia ultrapassar suas paredes de escudos. Matias e seu grupo atacaram e depois lutaram na retaguarda do exército Ixtir. Matias desembainhou a espada e atacou todos os Ixtir, ceifando uma cabeça após a outra. O general Tua e Tatek atacaram lado a lado e agiram como um peão laminado, girando enquanto atacavam e defendiam, mas sem deixar as costas um do outro exposto ao inimigo. O general Lanrus desembainhou duas de suas espadas e prendeu-se uma a outros pelos punhos, criando uma glaive de lâmina dupla que mais tarde daria 4 almas a cada golpe. Isabelle também pegou o arco que estava na cintura, soltou a corda e disparou uma saraivada de flechas contra o inimigo. O exército de sobreviventes ficou chocado com a súbita perda de pressão na linha de frente e quando viu o grupo de Matias atacando inimigos nas costas, ficou surpreso. Por causa disso, um dos generais do exército estendeu a espada e foi designado para os inimigos, ataque. A parede de escudos foi levantada e os soldados que a seguravam atiraram os escudos contra os Ixtir, que os empurraram para trás. Os soldados que estavam atrás da parede de escudos avançaram com as lanças apontadas para frente. As lanças espetaram os inimigos e os empurraram para trás mais uma vez, e quando as lanças foram preenchidas com os corpos de Ixtir, os soldados se ajoelharam e os soldados atrás deles pisaram em suas costas e pularam, suas espadas preparadas para matar, e pousaram no chão, nas fileiras de Ixtir, colhendo corpos sobre corpos de inimigos. De repente, um grito que perfurou os ouvidos de todos foi ouvido a oeste do campo de batalha. Lá, uma mulher que estava encolhida de medo estava sendo atacada por 10 Ixtir. Quando Matias viu isso, algo surgiu dentro dele e momentaneamente liberou as algemas de seu poder. Ele bateu a espada no chão e bateu as duas mãos e separou-a novamente, enfrentou as palmas das mãos no chão e a quebrou. Estrondo. A terra tremeu e a terra se enfureceu de repente. Enormes colunas rochosas ergueram-se e atacaram o Ixtir. Quando as colunas alcançaram o Ixtir em ataque, elas foram lançadas no ar. Matias então se endireitou e abriu os braços, convocando as leis para cumprir suas ordens. Ao redor do Ixtir voador, o ar se comprimiu sobre eles, transformando-os em uma polpa. Quando Matias percebeu tudo, o poder dele foi drenado e ele caiu. O selo de seus poderes voltou e restringiu sua autoridade mais uma vez. O Ixtir despolpado caiu do céu, e seu sangue nem sequer tocou a mulher enrolada. A mulher, como que chocada, engasgou e olhou em sua direção. De repente, ela ficou corajosa e arrancou as garras de Ixtir dos corpos e as usou para matar seus inimigos e correr até ele. Senhor, você está bem? A mulher perguntou. Matias então murmurou fracamente, Ele então perdeu completamente a consciência. Isabelle também percebeu que ele estava caído, então ela correu até ele enquanto retraía o arco e desembainhava as adagas. Ela cortou e cortou até chegar perto deles. Matias, você está bem? Ela gritou. Claro, como Matias já havia perdido a consciência, ele não respondeu. Então foi a mulher quem respondeu a ela, o senhor Matias perdeu a consciência, senhorita. Isabelle olhou e viu a mulher claramente. Uma linda mulher de talvez 25 anos, cabelos pretos e olhos castanhos. Ela tem manchas na ponte do nariz e na parte inferior e superior dos lábios. Embora ela não queira admitir, Isabelle estava com ciúmes de sua beleza. Mas ela não era uma pessoa insensível. Você, senhorita. Você está bem. A mulher ficou nervosa, mas ainda assentiu, sim. Obrigada pela sua preocupação. Dentro do campo de batalha, as chamas da batalha continuaram enquanto os Ixtir eram lentamente eliminados pelos esforços conjuntos do exército e do grupo de Matias. O general Lanrus girou sua lâmina tão rapidamente quanto um bumerangue lançado por um homem poderoso e experiente.
Suas mortes foram definitivamente maiores do que qualquer outra pessoa neste campo de batalha agora. A velocidade de seus ataques é maior do que a de qualquer outro homem presente. Ishtir passou voando por ele enquanto eles saltavam sobre ele, mas foi finalmente evitado por ele com uma brecha estreita. Ele lentamente se tornou o ponto focal da batalha enquanto toneladas de Ishtir avançavam sobre ele para acabar com sua vida. Mas como um dos lutadores e generais mais experientes da floresta de Ganai, ele não cairia apenas enfrentando peões estúpidos. Depois de um tempo, o exército Ishtir foi exterminado até o fim. Vendo que o fardo foi retirado sobre eles, o general Tatek correu até Matias e carregou-o. Um dos generais do exército sobrevivente correu até eles e convidou: vocês poderiam trazê-lo para dentro. Obrigado, general humano. Tatek curvou-se ligeiramente e correu para o território com o grupo e a mulher que foi resgatada por Matias que os acompanhou atrás dele. Christopher, a Leon, tragam 20 homens e guiem-nos para dentro. O general enfrentou 2 de seus homens e ordenou-lhes: sim, general Saro. Os 2 assentiram e sinalizaram aos homens para segui-los enquanto corriam para seguir o grupo. Eles chegaram ao grupo e gritaram: sigam-nos, benfeitores. Eles apontaram diretamente para uma enorme árvore que chocou o grupo. De repente, a árvore tornou-se alucinatória e tornou-se um caminho. Os soldados correram para dentro e desapareceram. Depositando sua confiança nos soldados, Tatek grunhiu e correu para dentro também. Quando entraram, viram casas nas árvores, casas de pedra, campos de treinamento, áreas de cultivo, fazendas e um enorme acampamento logo à frente. Vamos levá-lo para a enfermaria. O homem chamado Christopher disse. Tatek assentiu e seguiu o homem até uma casa de madeira à esquerda. Christopher virou-se para os outros e para Leon e disse: espere aqui. Ele então seguiu Tatek para dentro, deixando o grupo com falta de ar por causa da corrida. Lá dentro, ervas, ferramentas e camas estavam cuidadosamente arrumadas. O médico os viu e engasgou com uma cara de horror: um espírito. Christopher olhou para ele, confirmando que eles são aliados e o médico suspirou de alívio: derrube-o. Tatek imediatamente colocou Matias no chão e verificou como ele estava. O médico correu até Matias e examinou-o. Ele simplesmente esgotou muito a energia, o que o fez entrar em hibernação para recuperar a energia perdida. Ele ficará bem em algumas horas. O médico disse para Tatek. O médico então se aproximou de Christopher e sussurrou com urgência: o que é isso? Por que você deixou um espírito entrar em nosso esconderijo? Você está louco. Não se preocupe, eles são aliados. Eles nos ajudaram a eliminar a onda Ishtir lá fora mais cedo. Christopher assegurou ao médico. E se tudo isso for apenas uma estratégia do inimigo? Você sabe como os Ishtir são intrigantes. O médico rebateu. Eu não sei sobre isso. Mas eles estão juntos com o ceifador de demônios dos elfos, então acho que ele é dos espíritos leais. Cristóvão suspirou. Estou ouvindo o que você está dizendo. De repente, Tatek se intrometeu na conversa, o que os assustou. Por que você está sendo hostil com os espíritos? O que há com os espíritos leais? Ele perguntou. Com as ações que eles estão realizando nos últimos 2 meses, você não deveria se surpreender. O médico murmurou com um leve desprezo. O que os espíritos fizeram? Tatek perguntou nervoso. Os espíritos construíram sua reputação de entidade justa e misericordiosa. Ver o ódio e a repulsa que o médico lhe causou o deixou preocupado. Espere, você não sabe o que sua raça está fazendo? De onde você veio? O médico engasgou. A floresta de Ganai. Embora tenhamos saído há 1 ano, não tivemos tempo de sair nos últimos 5 meses, já que estamos desenvolvendo nosso exército para combater as legiões do tirano. Tatek respondeu com apreensão. A floresta de Ganai realmente ainda existe. O médico e Christopher cantarolaram. Sim. Por quê? A floresta de Ganai fica a apenas 50 quilômetros daqui. Você não verificou? Tatek perguntou perplexo. Não tivemos tempo para isso, pois estávamos muito ocupados protegendo a morada dos Ishtir ou treinando.
Cristóvão suspirou. Mas isso significa que agora temos outro aliado. Eles choraram de grande alívio, o que deixou Tatek perplexo. Outro aliado? Este território estabeleceu contato com sucesso com a terra dos anões de Garendor? Ele perguntou. Quando Christopher ouviu, Garendor, seu rosto mudou de felicidade para desgosto. Garendor, esses covardes. Ele cuspiu de raiva. Eles recusaram você também. Tatek ofegou. Christopher olhou para Tatek e disse, a floresta de Ganai também tentou estabelecer uma aliança com aqueles covardes, mas foi rejeitada. Próximo capítulo. Capítulo 132 Refúgio Ciandor, Treantes. Christopher olhou para o norte e suspirou. Há 5 anos, também tentamos pedir ajuda dos anões, mas fomos recusados. Há 5 anos, dado que éramos apenas um território em desenvolvimento, pensamos que era porque somos fracos até mesmo para sermos considerados um aliado. Mas quando seus companheiros anões da cidade de Jindor do Leste pediram ajuda para resistir ao ataque dos espíritos há 4 meses, eles também foram rejeitados imediatamente, causando a queda dos anões de Jindor. Os sobreviventes viajaram para o oeste e foram encontrados por nós e nós os guardamos. Foi quando ouvimos as atrocidades daqueles covardes. Ele grunhiu com ódio. Espere, espere. Você acabou de dizer ataque dos espíritos? Os olhos de Tatek se arregalaram e perguntaram com medo estampado em seu rosto. Infelizmente sim. Christopher concordou com tristeza, pensando que algo aconteceu por causa do grito de Tatek. Tua, Lanrus e os outros correram para dentro preocupados. O que aconteceu, Tatek? Tua disse nervosamente. Tua. A imagem de justiça conquistada com dificuldade pelos espíritos foi destruída. Tatek virou-se para ela e chorou de tristeza. O que você disse? Tua falou em choque. Tatek se virou para olhar para Christopher e disse, continue, por favor. Ao vê-lo, Christopher suspirou e continuou, o médico aqui estava apreensivo com você exatamente por causa disso. Os espíritos do leste estabeleceram uma coalizão com os Ishitir para conquistar Akiarta. Seu primeiro movimento foi dizimar as cidades aliadas de Jindor dos Anões e Uniel dos espíritos leais que ainda permaneciam justos. Com esses movimentos, os Ishitir estavam livres mover-se no leste e no sul, alcançando metade de seus objetivos de conquistar Akiarta. Ao possuir o enorme território do antigo Sarkise e do Príncipe dos Espíritos, pode-se dizer que eles conquistaram toda Akiarta. Ele explicou. Agora, os únicos territórios que ainda resistem a lutar contra os terrores dos Ishitir são a Floresta de Ganai, nosso refúgio Ciandor e 2 outros refúgios no oeste. Fique surpreso se eles de repente se juntarem ao lado do tirano. Ele adicionou. Ao ouvir o que ele disse, o grupo ficou solene. Com o novo Hyli, o território caído de Sarkise, e os Ishitir possuindo o centro do reino onde ficava a Torre Negra de Ishosterse, eles agora possuíam metade ou até mais da metade de Akiarta. Se Garendor também se juntasse, então eles iriam, infelizmente, dominar verdadeiramente o reino. Então, Lanrus percebeu algo no que Christopher havia dito e engasgou, então é por isso que o lugar onde entramos me era familiar. Ele disse, o que é? Seu grupo perguntou curioso. Lanrus olhou para Christopher e perguntou, você acabou de dizer que este é o refúgio Ciandor? Sim, Cristóvão assentiu. Lanrus então ficou feliz, então, se não estou errado, esta é a morada Ciandor onde residem os lendários Treantes. Ele sorriu. Entes. Eles engasgaram. Quando Christopher ouviu seu motivo para estar feliz, ele acenou com a cabeça, você está correto, Sir Lanrus dos Elfos. Devido à urgência do assunto, os Treantes agora estão envolvidos e entraram na luta contra as trevas. Então, nossas chances de ganhar aumentaram. Lanrus aplaudiu. As pessoas lá dentro ficaram perplexas com o seu entusiasmo, especialmente seu grupo, porque Lanrus é apenas uma pessoa corpulenta e nunca o viram tão entusiasmado. Por que você diz isso? Isabelle perguntou. Lanrus já percebeu a forma como olharam para ele e tossiram, voltando à calma anterior, mas mesmo assim, a felicidade em seu rosto ainda não pode ser escondida.
Senhorita Isabelle, os treantes são uma das criaturas mais poderosas de Aquiarta. Embora não sejam considerados uma das raças de Aquiarta, eles são verdadeiros aborígenes deste reino e são extremamente poderosos e conhecedores. Os treantes também se juntaram à Guerra da Velhice contra o tirano antes. Eles se tornaram uma das principais e eficazes forças de combate contra o tirano e suas legiões. O velho rei Triante ajudou o príncipe élfico Saevos a guiar seus soldados em diferentes posições para efetivamente abater Ixtir com seus arcos e flechas. Depois da guerra, eles hibernaram e não apareceram desde então. Lanrus explicou. Com os treantes envolvidos mais uma vez, agora somos recebidos com boas e más notícias, acrescentou. Quais são essas razões? Isabelle perguntou. A boa notícia é que podemos lutar de forma ainda mais eficaz e esmagar os exércitos Ixtir de forma mais conveniente. As más notícias? Os olhos de Lanrus ficaram solenes e proferiram: os treantes seguem um requisito estrito antes de entrar em qualquer guerra. E porque eles estão agora ativos, isso significa que o requisito foi cumprido, situação que ameaça a existência deste reino. De repente, Matias, que antes estava inconsciente, levantou-se com dificuldade e perguntou fracamente, quando os treantes acordaram. Matias, senhor. Vendo que ele já estava acordado, Isabelle e a mulher correram até ele. Por que você está sentado? Deite-se e descanse. Isabelle repreendeu. Estou bem, Isabelle. Obrigado pela preocupação. Matias sorriu. Ele então olhou para a mulher que estava do outro lado da cama. Você está bem? Isso é bom. Ele suspirou de alívio. Ele então olhou para ela enquanto a examinava. Como era caótico e cheio de perigo naquele momento, Matias não teve a chance de olhar para ela adequadamente. Agora, ele olhou para ela corretamente e viu que ela era uma beleza infernal. Ela tem 1,63 m de altura. Seu cabelo loiro curvilíneo caía em cascata até as costas como uma cachoeira. Seus olhos castanhos olharam para ele com confusão. Em seu rosto, uma verruga na ponte do nariz marcava sua beleza dentro da cabeça de Matias. Enquanto ele inspecionava seu traje, um nagajuban originalmente branco que estava sujo de poeira e terra. Embora bagunçadas, as roupas combinavam com sua aparência elegante. Mesmo assim, Matias estava incomodado com alguma coisa. Porque ela estranhamente se parece com alguém que eu conheço. Gin. Eu sou Gin, Sr. Matias. A mulher se apresentou e estendeu as mãos. Ela até lembra o nome. Matias ficou boquiaberto. Dentro de sua cabeça, ele ouviu vagamente o velho rindo dele. Esse velho fez alguma coisa de novo. Ele pensou. Ainda assim, não querendo deixá-la por aí sem jeito, Matias apertou a mão dela e respondeu: Ah, Gin. É um prazer conhecer você. Matias sorriu e quebrou o aperto de mão para dar um tapinha no ombro dela. Matias de repente sentiu algo dentro dele mais uma vez, que quase o fez chorar, mas ele impediu que fluísse. O que é isso que estou sentindo? Ele pensou para si mesmo. De qualquer forma, você pode responder minha pergunta, senhor. Matias voltou de repente para Christopher e perguntou mais uma vez. Precisamente 8 anos, 7 meses e 23 dias atrás. Do nada, uma voz soou de repente do lado de fora da casa de madeira. A porta se abriu e deu as boas-vindas a uma mulher de longos cabelos cacheados e pele bronzeada. Ela tinha 1,72 cm, uma mulher alta que tinha rosto de bebê, embora seus olhos refletissem todas as batalhas que ela travou. Matias deixou escapar e apontou para ela, mas antes de terminar o que estava dizendo, Christopher se ajoelhou e cumprimentou, princesa. Aspas. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Aspas. O grupo engasgou. Matias relutantemente colocou o dedo para baixo, mas, algo parece estranho nesse período exato de tempo. Ou é outra coisa, ele murmurou. Você está... O general Lanrus estreitou os olhos e examinou a princesa Célie de Sarkise. Ele ofegou. Sim, estava. Embora ainda tenha esperança de reconstruir Sarkise, ainda não estou nem perto de perceber isso. Ela suspirou.
Agora, você pode me contar sobre o estado de Ganai? Ela perguntou. Depois de algumas horas conversando e explicando, ela entendeu a essência do assunto. Agora, você está dizendo que a floresta de Ganai está atualmente desenvolvendo algo para combater os Ishitir e se preparar para uma batalha. Ela perguntou. O general Lanros assentiu. Com o tempo se aproximando e a batalha próxima, não estamos arriscando deixar a luta acontecer na frente dos portões de Ganai. Estamos planejando trazer a luta na frente da Porta do Tirano, as colinas de Carumenhir, centro de Aquiarta, onde a Torre Negra está erguida com seu exército guardando as instalações. Essa é uma jogada ousada. Princesa Celi murmurou. Espere o exército do refúgio Ciandor em sua ajuda. Ela disse com determinação. Ao ouvir isso, Matias e os outros sorriram e aplaudiram. A princesa Celi levantou-se com Christopher e saiu, deixando Matias e seu grupo cuidando dele com o médico. Quando Matias já tinha energia suficiente para se mover, eles saíram da casa de madeira e olharam os arredores. Eles viram que o clima ao redor havia mudanças. De uma atmosfera importadora, o cheiro de pólvora poderia fazer sentido agora. Grupos de soldados marchavam e treinavam, arqueiros miravam nos alvos, cavalos galopavam, pequenas árvores ambulantes, outreantes, moviam-se, ajudando as pessoas a coletar coisas, anões carregando vários metais e correndo em direção à forja, e generais reunidos. Ciandor está agora se preparando formalmente para a guerra. Próximo capítulo. Capítulo 133, O Rei Triante, Energia da Fé. Matias olhou para seu grupo e disse, vamos falar com o líder dos Treantes. O grupo aprovou, principalmente Lanros. Matias olhou para Gin e perguntou, você vem também? N não, obrigado. Ela balançou a cabeça e respondeu. Ok. Matias concordou e caminhou junto com seu grupo. Ele e seu grupo caminharam até a enorme tenda e foram até Celi, que estava conversando com seus generais. Princesa Celi, podemos participar? General Lanros perguntou. A princesa Celi olhou para eles e acenou com a cabeça, claro, você pode. É importante que você participe. Ela respondeu. Sentaram-se em cadeiras e ouviram a princesa Celi discutir a estratégia. Na frente dela havia uma mesa onde um mapa de Aquiarta estava exposto. Se marcharmos diretamente para o domínio do tirano com nossos conjuntos de exércitos, iremos apenas cortar a morte por causa de nossa visibilidade e vulnerabilidade. Nós fazemos? Ela perguntou. O general Lanros avançou e foi designado para o oeste das colinas. O exército de Ganai se moveria diretamente em direção às colinas para enfrentar o inimigo. Sugiro que o exército de refúgio siga o caminho pelo Vale da Luz até o sudoeste das colinas. Seria arriscado por causa do terreno quente e rochoso, ficaria escondido da vista dos Ishitir por causa de sua repulsa inata pelo calor. Você esqueceu que eles têm espíritos aliados a eles. Princesa Celi descontou. Protegerei o exército através do Vale das Dores. Matias se ofereceu como voluntário. Eu também. Isabelle apoiou. Então, contaremos com vocês dois, Senhor Matias e Senhorita Isabelle. Ela assentiu com aprovação. O único problema que temos agora seria se os outros dois refúgios receberiam a mensagem a tempo e se o exército da floresta de Ganai conseguiria chamar a atenção dos Ishitir o suficiente. Ela murmurou preocupada. Não se preocupe com isso, princesa. O general Tatek sorriu com confiança. Dê a Matias a localização dos dois refúgios e ele os alertará para você. Sobre o último, uma vez que isso asterisco termine completamente, até mesmo o tirano precisaria ficar apreensivo diante de nosso exército. Ele respondeu, princesa, devido à urgência deste assunto, realmente deveríamos voltar. Mas primeiro, podemos visitar o Rei Triante. O general Lanros levantou-se e perguntou. Depois de pensar um pouco, a princesa Celi assentiu e respondeu, sim, você poderia. General Dariel, por favor, leve-os até lá. Como desejar, princesa. Um anão levantou-se e acenou com a cabeça para a princesa. Sigam-me, amigos. Ele então saiu da tenda e foi para o fundo da tenda com Matias e seu grupo atrás dele.
Lá, uma árvore enorme erguia-se alta e poderosa. O general Lanrus engasgou e olhou para o anão. Achei que os entes já estivessem acordados. Por que o rei Triante ainda está inanimado? Ele perguntou. O rei Triante é o núcleo da morada Ciandor. Assim que ele despertasse e se levantasse de sua posição, a morada seria vista por todos, expondo-a ao mundo exterior. O anão respondeu. Lanrus assentiu. Ele então avançou e tocou a árvore. Ele recuou e rezou, juntando as mãos e ajoelhando-se. Ao vê-lo fazer isso, Matias e os outros também fizeram o que ele fez e oraram. Matias de repente se animou e percebeu que algo imaterial estava subindo deles e se aproximando da árvore. Não é isso. Matias se lembrou de algo e engasgou. Energia da fé. Sim, é. O velho Sanii, que não falava há algum tempo, falou de repente. É realmente energia da fé. Matias ofegou. Já se passou muito tempo desde a última vez que ele encontrou a Faith Energy. Agora que viu isso mais uma vez, ele se lembrou de quão significativa aquela energia era antes. Espere, Matias. A energia da fé ainda é importante para você. Lendo sua mente, o velho Sanii disse. Acho que sim. Mas como posso monitorar minha energia da fé? Ele perguntou. O velho Sanii suspirou e respondeu, embora às vezes você possa ser inteligente, você também pode ser estúpido. Assim como sua energia de criação, você pode sentir sua energia de fé manualmente. Isso é necessário porque você não deve confiar em nenhum sistema porque você é um Deus. Confiar em algo material como sistemas é tão estúpido quanto um motorista profissional confiar em um instrutor de direção, para ensiná-lo a fazer uma curva fechada ou Albert Einstein contando com uma calculadora para resolver 8 mais 7. Matias então fechou os olhos e sentiu as energias ao seu redor. Quando ele abriu os olhos mais uma vez, ficou surpreso ao ver o que via à sua frente. Incontáveis partículas de luz voaram em direção à árvore. No mundo material, a árvore gigantesca era muito gloriosa. Mas aos olhos de Matias, a árvore gloriosa que os outros estavam vendo não poderia nem ser comparada à brilhante árvore dourada que tem uma enorme manifestação de uma figura dourada semelhante a uma divindade que está com os olhos fechados. Nas suas costas havia 108 braços circulando, 2 deles entrelaçados na frente de seu corpo, parecendo um Buda feito de pedras e terra com troncos de árvores circulando seu corpo, agindo como um manto budista da aparição. Isso. Matias ficou boquiaberto em choque. Essa é a divindade eterna de Akyartha, seu glorioso pilar brilhante, Triante King Verdana. Velho Sanii revelado. Se o rei Triante Verdana estivesse fora dos territórios imortais, as únicas existências que seriam capazes de contê-lo seriam um grande deus, algo que nem eu posso lutar atualmente com o meu nível. Ele também acrescentou, aterrorizando Matias. Até você. Matias ofegou. Ele já viu o quão aterrorizante é o poder do vazio do velho Sanii. Algo que até mesmo seu poder inato de criação temia. Com o vazio que o velho Sanii criou, ele conjecturou que qualquer coisa que tocasse deixaria de existir. Mas ele ficou chocado porque mesmo isso tem uma fraqueza. Não é uma fraqueza. O velho Sanii repreendeu. Nós, juniores, temos autoridade limitada sobre o poder que possuímos. Os idosos, anciãos e os representantes do Senado podem combater outras existências poderosas com seu poder. Mundos como os territórios imortais são apenas playgrounds para eles. A verdade é que todo lugar é um playground para eles. Eles podem cruzar universos e perfurar barreiras universais, cruzando múltiplas dimensões até onde quiserem. O imperador do inferno é um dos que cruzaram. Como você pode ver por sua roupa, ele veio de uma terra alternativa, morando lá com sua esposa. Aquele maldito cadáver. Despertamos ao mesmo tempo, mas ele já chegou tão longe. Ele cuspiu de inveja. De qualquer forma, você pode continuar orando em Verdana. Embora você seja um deus, os deuses também têm hierarquia, suporte, ao contrário de você que pode criar, ele ainda é atualmente mais poderoso do que você, com suas manifestações de Deus alcançando 108 braços, também conhecida como a manifestação todo alcance.
Udmen Sani aconselhou com sinceridade. Manifestação. Matias perguntou com curiosidade. Ainda não é hora de você saber. Você saberá em algum momento no futuro, mas não agora. Você nem mesmo tem sua autoridade divina. Passe neste teste primeiro. Claro. Ele assentiu. Ele então juntou as mãos e continuou a orar. Dentro de sua mente, o velho Sani lhe ensinou algumas coisas sobre Faith. Sinta o fluxo de energia em você e na superfície do corpo do rei Triante. O fluxo de fé nele seria benéfico para sua compreensão da fé no futuro. Agora, embora a criação seja a principal força motriz dos deuses, a fé também é igualmente poderosa. A força da fé da sua criação em você aumenta diretamente ou até multiplica o seu poder e autoridade sobre eles como seu Deus. É por isso que os deuses às vezes podem ditar o destino de seus súditos. Os deuses podem punir a criação e não sofrer reações adversas. Os deuses também podem colocar bênçãos e proteção sobre seus crentes, tornando-os invencíveis contra seus inimigos com sua fé eterna. Espere. Os deuses podem sofrer reações adversas se punirem suas criações. Por que não experimentei isso quando massacrei os infiéis de Alfã? Matias se perguntou. Em primeiro lugar, eles foram mortos por seus súditos, demônios e anjos. A única coisa que você fez foi invocar a luz. Em segundo lugar, mesmo que você os punisse pessoalmente, você não sofreria reação porque tem crentes na terra. O velho Sani respondeu. Como você sabia disso? Falando nisso, como você sabia de tudo isso, até mesmo dos detalhes da minha vida quando me repreendeu? Matias ofegou. Temos observado você crescer todo esse tempo, Matias. Embora não tenhamos feito isso materialmente, sabemos das coisas que você experimentou. O velho Sani respondeu. De qualquer forma, isso não é importante. Você precisa aprender, e algumas das coisas que estamos falando agora já são muito avançadas, então encerre seu treinamento primeiro. O velho Sani ficou em silêncio mais uma vez. Matias ficou boquiaberto, mas ainda assim, ele continuou a orar. Próximo capítulo. Capítulo 134 Retornando a Ganai. Quando terminaram de orar, despediram-se e prepararam-se para regressar à floresta de Ganai. De repente, Gin correu até eles e perguntou, posso acompanhar a luz? Matias pensou sobre isso e acenou com a cabeça, claro, você pode. Gin sorriu e agradeceu. Isabelle olhou para ela com um leve ciúme. Embora Matias e ela não tivessem realmente professado seu amor um pelo outro, ou também pudessem ser ditos que eles nem tinham certeza se tinham sentimentos um pelo outro, ela ainda tinha um filho dele. Então, o instinto de mãe e esposa entrou em ação, fazendo com que ela se sentisse assim. O general Tua e Tatek não sabiam porquê, mas estavam equipados com Gin, então não tiveram problemas com ela os acompanhando. O general Lanrus, por outro lado, estreitou os olhos e olhou para ela com desconfiança. Não há como evitar, pois ela apareceu de repente e de repente quis se juntar a eles. Então, ele manteve a guarda. Como ajuda, a princesa Célia entregou-lhes cavalos para chegarem mais rápido à floresta. Ela também deu a Matias detalhes sobre os dois refúgios. Eles agradeceram e foram montar os cavalos, voltando para a floresta de Ganai para relatar. Como já estávamos perto da floresta de Ganai, chegou a floresta num instante. Quando eles chegaram, 2 elfos os avistaram e se curvaram para eles, saudações. Leve-nos até as princesas. Matias ordenou. Os elfos, conhecendo a autoridade deste humano que a princesa Raya estava ensinando, assentiram e abriram o caminho. Quando entraram, viram mais uma vez a magnificência do poder central dos elfos. O imponente palácio branco que foi lançado em uma pequena montanha. O jorro de água doce das laterais do palácio desceu pelos lagos criados pelos elfos, ramificando-se em direção aos jardins e fazendas. Casas élficas de diferentes alturas e tamanhos estavam ordenadamente dispostas em todas as diferentes áreas dentro da floresta, e uma larga estrada branca que levava diretamente ao palácio ainda estava limpa como sempre.
Os elfos viverão suas vidas em harmonia e paz, embora todos soubessem que isso poderia ser destruído a qualquer momento, então eles valorizaram cada segundo disso. Alinhadas nas laterais da estrada principal, bandeiras verdes com um símbolo de fênix branco no centro tremulavam com o vento. Eles então caminharam em direção ao palácio. Indo para lá, eles se depararam com soldados patrulhando e outros civis de outras raças que foram resgatados por Matias e os outros. Passaram pelas lagoas e chegaram à escada bifurcada que conduzia a uma escada dupla curva que circunda a parte inferior da torre mais alta do palácio e subiram. Quando chegaram à porta do palácio, continuaram a entrar no palácio e foram recebidos por 2 guardas parados na porta. Eles então caminharam para outra escada bifurcada que leva ao segundo nível do palácio e em direção à sala do trono e foram recebidos pelos soldados élficos, mas é claro, Gin foi impedido de entrar mais. Por quê? O general Tua perguntou perplexo. Não é óbvio. O general Lanrus falou e deu um passo à frente, ficando do lado dos guardas do palácio. Essa mulher chamada Gin é alguém que conhecemos há pouco tempo. Ainda não sabemos quem ela é. Deixá-la entrar no saguão do palácio já é o limite. Só a deixei entrar por causa do rosto de Matias. Ele respondeu com indiferença. Mas, Tua estilo queria contra-atacar, mas Tatek a impediu. Tua, o general Lanrus está certo. Nossa situação agora é muito precária para permitir que alguém que não conhecemos entre nos terrenos do poder central do território. Embora eu também tenha achado uma pena, estou falando do ponto de vista de um general. Não há nada de errado com a decisão do general Lanrus. Ele disse, eu não esperava que vocês 2 já estivessem perto do Gin tão rápido. Matias se intrometeu. De repente, da escada, a voz da princesa Yuna soou, você voltou. Ela disse. Eles olharam em sua direção e viram a princesa Yuna com a princesa Célia ao lado dela caminhando em direção a eles. Atrás das 2 princesas, o general Tarso e outro general élfico caminhavam enquanto também olhavam para elas. Matias e os outros então se ajoelharam em direção a eles, saudações, princesas. Acima, a princesa Raya olhou feliz para seus amigos recém-chegados e parou na mulher desconhecida que estava com eles. Ela se sentiu estranha por ela, mas pensou que era porque ela não a conhecia. Quando as princesas e os generais os alcançaram, a princesa Yuna foi a primeira a falar, então, o que aconteceu na sua visita a Garendor? Ela perguntou. O grupo ficou em silêncio. Por causa daquele encontro calmante, eles esqueceram o quão odiosos os anões tinham sido. Yuna percebeu a peculiaridade e perguntou, o que aconteceu? De repente, Lanrus curvou-se diante dela e gritou, este general sente muito, majestade. Aspas. Aspas. As 2 princesas ficaram chocadas com o que ele fez. Matias e os outros olharam para ele com tristeza. Eles sabiam a lealdade que Lanrus tem pela floresta e seu bem-estar. Não conseguir o que lhe foi ordenado foi definitivamente uma grande vergonha para ele. O que aconteceu, Matias? Sabendo que não seria capaz de extrair nenhuma informação de Lanrus no momento, a princesa Yuna recorreu a Matias em busca de respostas. Matias se levantou e começou a falar. Princesa Yuna, a formação da aliança entre Ganaia e Garendor falhou. Os anões não se juntariam à guerra por causa da razão ridícula de se manterem neutros. Ele revelou. O que? Impossível. As princesas e os generais ficaram perplexos com a informação repentina. Conhecendo a situação do reino, eles sabem que a decisão de Garendor de não entrar na guerra os colocou em uma situação ainda mais perigosa. É realmente esse o caso, Matias? Princesa Raya perguntou preocupada. Matias a encarou e suspirou, infelizmente, é mesmo. Mas, esqueça esses covardes. De repente, Isabelle se intrometeu, fazendo com que todos olhassem para ela. O general Tarso estalou a língua e disse, infelizmente, Isabelle, não podemos simplesmente esquecer a existência deles e a ajuda que eles poderiam ter nos dado. Com eles não se juntando, isso significa que enfrentaremos o senhor tirano e seu Ishitir sozinhos.
Mas não estamos sozinhos, General Tatek argumentou. Os 4 superiores se animaram e o general élfico atrás da princesa Yuna deu um passo à frente e perguntou: o que você quer dizer, General Tatek? O general Tatek olhou para o general ainda prostrado ao lado deles e cutucou-o com o pé. Lanrus, acho que deveria ser você quem deveria dizer isso a eles. Ele sussurrou. Lanrus levantou lentamente a cabeça e olhou agradecido para Tatek. Obrigado. Ele murmurou. Ele se levantou e deu a notícia. Comandante-General Padre Lauério, descobrimos recentemente que existem 3 refúgios escondidos perto de nós que são numerados o suficiente para nos juntarmos à guerra contra o tirano. Um deles é o refúgio Ciandor liderado pela princesa Célide, o príncipe humano decaído de Sarkise. Refúgios. Eles engasgaram. Embora chocada, a princesa Yuna de repente percebeu algo com suas informações e perguntou: espere, você acabou de dizer Ciandor, General Lanrus? É a morada Ciandor? Seus olhos brilharam de esperança. Sim, Excelência. O General Lanrus assentiu. A morada Ciandor foi aberta para a princesa Célie e seus homens há quase uma década. Eles têm se administrado desde então, resgatando sobreviventes e estabelecendo contato com outros refúgios e cresceram a um nível poderoso. Ele também acrescentou, o que deixou as princesas e os generais alegres. Os treantes também despertaram e estão ajudando-os. Espera-se que eles também se juntem à guerra contra os Ishitir. Grande Deus do destino, obrigado. A princesa Raya apertou a mão dela e cantou com absoluto alívio. Então o refúgio Ciandor pediu alguma coisa para nós ajudá-los. Princesa Yuna perguntou. Eles pediram que contatássemos os outros 2 refúgios. Matias respondeu. Seria eu quem cuidaria disso. O que precisamos agora é nos preparar para a batalha iminente. Sim, faremos isso, é claro. Eles assentiram. Vamos para a sala do trono. Faremos o planejamento lá. Princesa Yuna disse e se virou para subir. Os outros também o seguiram, mas a princesa Raya parou de repente e olhou para Gin, a mulher desconhecida. Quem é ela? Ela perguntou. Todos olharam para Gin. A princesa Yuna e os 2 generais a notaram. Eles estreitaram os olhos para ela enquanto o general Tarsus perdia visivelmente a hostilidade em seu rosto. Matias, percebendo a suspeita deles em relação a ela, estabilizou a situação. Esta é Gin, uma mulher que conhecemos e salvamos em uma batalha no refúgio Ciandor. Uma batalha? Há uma batalha acontecendo aí. Os generais fizeram uma careta. Matias assentiu. Aparentemente, eles estão enfrentando ataques de Ishitir já há algum tempo. Essa batalha foi apenas uma das muitas batalhas que eles travaram para defender a morada dos inimigos. Então, precisamos ser rápidos. Se a morada para descoberta pelo tirano, ele fará tudo o que for preciso para aniquilá-la. O general Lauério, pai de Lanrus, lembrou-lhes. Uma das principais razões pelas quais ele não conseguiu conquistar Aquiarta antes foi por causa da morada e da existência do rei Triante. Ele certamente os eliminaria se tivesse uma oportunidade. Lembrando disso, eles sentiram a urgência de se mudar. Vamos continuar a reunião lá em cima. Princesa Yuna disse e continuou subindo. Próximo capítulo. Capítulo 135. Gin, Isabelle, Matias e, surpreendentemente, a princesa Raya foram consolados por Gin por não poder ir com eles. A princesa Raya de repente se sentiu feliz por dentro, como se de repente tivesse uma família completa. Gin também sentiu algo estranho, com ela sentindo algo que não sentiu desde que abriu os olhos, família. Eles então seguiram a escada acima e entraram na sala do trono. Os escalões importantes se reuniram aqui para falar sobre a próxima batalha. Quantos soldados temos agora, General Lauério? Princesa Yuna questionou. Agora, atualmente temos um total de 70.000 soldados élficos disponíveis. Ele respondeu. Do lado do refúgio, o general Lauério olhou para Matias. Não temos certeza sobre isso. Mas estima-se que sejam cerca de 200.000. Ele respondeu. Assim que nossa reunião terminar, enviarei imediatamente minhas sombras para o local que a princesa Célie me deu dos outros 2 refúgios.
Ele adicionou. A princesa Yuna acenou com a cabeça para as respostas. Ela então olhou para Matias e perguntou, você pode nos ajudar com Siandor? Com esse assunto, também preciso falar com a princesa Sally. Eu também irei junto. A princesa Raya apoiou, mas a princesa Yuna olhou para ela e implorou, você pode, por favor, ficar aqui e liderar todos aqui. Ela pensou e descobriu que faltaria um líder na floresta se os dois fossem embora e não pudessem deixar de suspirar. Certo. Ok. A princesa Yuna então sugeriu, farei com que o general Lauério, Tarsus, Matias e Isabelle nos acompanhem. Também aquela Gin, traga-a junto. Yuna acrescentou, embora ela seja sua amiga, ela ainda é um mistério e não vou arriscar que alguém assim seja deixado dentro de Ganai. Os outros concordaram com a cabeça. Então está decidido. Partiremos amanhã de madrugada. Ela declarou. Qual é o status do projeto? Matias perguntou de repente. Desta vez, a princesa Raya sorriu. O projeto é um sucesso. Espere que eles sejam utilizados assim que a batalha começar. Isso é ótimo. Ele suspirou de alívio. Todos vocês fizeram um ótimo trabalho. Ele parabenizou. Não é nada, Matias. Foi você quem nos deu esse tipo de ideia. Com isso, poderíamos pelo menos lutar mais e possivelmente derrotá-los. A princesa Raya cantou, e eles sorriram. Depois de mais algumas discussões, a princesa Yuna julgou que não havia mais nada a ser discutido e encerrou a reunião. Após a reunião, cada um seguiu seu caminho. Os generais que vêm com Matias e a princesa Yuna prepararam as coisas que precisariam trazer. Isabelle foi para o dormitório que eles estavam usando já que ficaram dentro do palácio para ganhar o descanso que ela merecia por direito, e Matias desceu as escadas para ver Gin. Senhor, Matias. Ela acenou com a mão e ligou. Matias sorriu e caminhou até ela. Você estava esperando? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça e respondeu, não. Na verdade não. Vamos conversar na saída. Matias propôs. Pensando que não poderia fazer nada dentro do saguão do palácio, Gin acenou com a cabeça e o seguiu para fora. Enquanto caminhava, Gin contou a ele como era sua vida. Ela era órfã e não sabia quem eram seus pais. Ela vagou pelo reino, caçando e pescando para comer até que o caos começou a envolver a terra. Ela então chegou ao refúgio Siandor há 5 anos e mora lá desde então. Matias ficou triste com a história dela e de repente acariciou seus cabelos com suavidade e delicadeza, fazendo-a estremecer. Quando ele a viu sacudir, Matias tirou a mão. Desculpe, isso foi muito repentino. Ele se desculpou. Gin balançou a cabeça timidamente. Ele não precisa pedir desculpas, Sr. Matias. Ela afirmou. Na verdade, eu meio que gostei. Ela murmurou. Matias ouviu embora fosse muito fraco e sorriu amigavelmente. Ela continuou andando enquanto Matias parava enquanto olhava para ela por trás. Gin. Ele chamou. Gin se virou, seus cabelos esvoaçaram quando ela olhou para ele. Matias ficou encantado com isso, mas balançou a cabeça para se acalmar. Ele sorriu para ela e caminhou para o lado dela. Ele se virou para encará-la e olhou para seus olhos que brilhavam de surpresa. Ele estendeu as mãos mais uma vez e acariciou a cabeça dela, desta vez com mais amor e delicadeza. Senhor, ela engasgou. SHHH, Gin. Acho que você precisa disso. Além disso, você pode me chamar de Matias. Matias se abaixou e a impediu de continuar. Ele olhou nos olhos dela e olhou para eles enquanto ainda acariciava seus cabelos. Gin também retribuiu o olhar, olhando-o atordoado. Sem saber o que estava fazendo, ela se inclinou e beijou Matias nos lábios, deixando-o incrédulo. Ela então fugiu imediatamente e, pouco depois, desapareceu de sua vista. Seus olhos se arregalaram e ficaram assim por 1 hora, completando totalmente suas tarefas de enviar 2 sombras suas para os 2 refúgios. Mesmo depois disso, ele ainda estava pensando no que havia acontecido. Depois de um tempo, ele sorriu do nada, sem motivo algum, confundindo Tua que passou por ele. O que, em nome de Tarnation, aconteceu com aquele homem?
Ela murmurou. Quando Matias superou o acontecimento, voltou ao palácio e verificou suas coisas em seu quarto. Matias. De repente, uma voz soou atrás dele. Ele se virou e viu Isabelle, encostada na parede enquanto olhava para ele de forma complicada. Matias percebeu e caminhou até ela. O que há de errado, Isabelle? Aconteceu alguma coisa de errado? Ele perguntou preocupado. Na verdade não. Ela balançou a cabeça e olhou-o nos olhos. Matias, quero que você seja honesto comigo. Matias inclinou a cabeça confuso, mas ainda assim a deixou falar. Continue. Ele disse. Você gosta do Guim? Ela adjurou. Isabelle. Ele ficou chocado quando ela de repente perguntou sobre ele e Guim. Durante 10 anos, Isabelle não lhe perguntou nada sobre as mulheres que estavam com ele. Mesmo quando Matias e a princesa Raya se tornaram próximos há 9 anos, com seu relacionamento já durando mais de um mês, ela ainda não perguntou nada. Mesmo quando a princesa Raya deu à luz uma criança, há mais de 8 anos e meio, Isabelle tem sido muito legal com isso. Ela não perguntou nada como se ele a traiu ou coisas do gênero. Esta foi a primeira vez que Isabelle realmente perguntou a ele. Responda-me, Matias. Ela gritou indignada. Matias não sabe o que responder, então a única coisa que conseguiu responder foi, e eu não sei. Quando ela ouviu a resposta dele, ela vacilou, mas recuperou a posição. Matias correu para ajudá-la, mas acabou sendo impedido por ela. Eu me viro sozinho. Ela gaguejou. Ela respirou fundo e se acalmou. Ela olhou para Matias com uma cara séria. Não a deixe fugir. ! Matias ficou chocado e sem palavras. Olhando para o rosto dele, Isabelle sorriu e deu uma risadinha. Você acha que eu vou ficar bravo? Matias não conseguia nem continuar falando. Isabelle riu e disse, Matias, veja bem, no momento em que o conheci e conversei com você, imediatamente soube que você não era um simples soldado aposentado de Qin. Você vai amar também definitivamente não seria simples, ou você definitivamente teria muitas esposas. Então, estou bem em ser um de seus muitos. Ela sorriu docemente. Desde então, há pouco menos de 10 anos, olhando para você olhando para o grande círculo acima do nosso céu, já decidi ser sua esposa. Queria estar ao seu lado, compartilhando felicidade e tristeza, doença e saúde, e vida e morte. Com isso, dei à luz nossa semente, Alexander. Espero que você possa ensiná-lo como seu pai e professor, e amá-lo como pai, amigo, irmão e aluno. Esse é o meu único desejo, Matias. Você poderia me prometer isso? O sorriso em seu rosto ainda não havia mudado, mas a emoção não era de alegria e sim de um sorriso triste, melancólico. Matias olhou para ela e não pôde deixar de abraçá-la com força. Sentindo seu abraço sincero, Isabelle ficou emocionada e começou a chorar muito. Ele acariciou as costas dela enquanto a silenciava. Sim. Eu prometo isso. Desculpe. Uma lágrima escorreu por sua bochecha enquanto ele se lembrava de tudo o que eles fizeram. Muitas vezes ela preparava o café da manhã para ele e se juntava a ele enquanto comia. Ela sempre parava de treinar quando Matias precisava de ajuda em alguma coisa, e até mesmo ensinava tudo a ele pessoalmente, mesmo estando exausta com o treinamento. Ela cuidou de Alexander e ainda teve tempo de conversar com ele, e até rir com ele mesmo estando totalmente cansada naquele dia. Mesmo que Matias não tivesse realmente dado a ela o amor que ela queria, ela ainda continuou a amá-lo como uma esposa ama seu marido. Lembrando-se disso, Matias achou que ele era realmente patético. Não sabia que alguém estava se importando profundamente com ele, mesmo que fosse óbvio demais, era ridículo. Próximo capítulo. Capítulo 136 se foi. O abraço durou um pouco enquanto Isabelle realmente despejou toda a sua tristeza naquele abraço. Percebendo o tempo que ela estava chorando, em vez de ficar irritado, Matias ficou ainda mais bravo consigo mesmo. Eles juntos há quase 10 anos. Naqueles tempos, ele imaginou o quão triste a mulher ficou durante todos esses anos.
Ele suspirou e continuou a abraçá-la. Mais tarde, ela dormiu em seus braços, enquanto ele tomava cuidado para não acordá-la. Alexander, aquele garoto travesso, de repente invadiu e se abriu naquele abraço, acordando Isabelle. Aish, Alex. Matias repreendeu. Desculpe por dormir, Matias. Eu não percebi que já estava dormindo. Isabelle o empurrou e saiu de seu abraço. Matias imediatamente agarrou a mão dela, surpreendendo-a. Mas ela ficou ainda mais surpresa quando Matias de repente foi retirado para seus braços. Ele acenou do chão e carregou nos braços, deixando-a tímida. Ele a colocou na cama suavemente e deitou-se na cama com ela. Juntar. Alexander compartilhou como uma criança e pulou na cama também e se aninhou entre eles, arrancando suas risadas. Eles então se abraçaram, parecendo uma família. Lá fora, Gin olhou para os três e deliberadamente cerrou os punhos e saiu. No dia seguinte, o sol ainda estava alto, mas Matias e os outros já estavam se preparando para partir. Princesa Yuna, Laoério, Tarso, Matias, Isabelle e Alex, que se forçaram a ir, prepararam seus cavalos e os itens que carregarão. Matias foi até a sala que estava preparada para Gin e bateu, Gin. Ele chamou. Ninguém respondeu. Matias continuou a bater mas Gin ainda não respondeu. Preocupado, Matias entrou e viu que não havia ninguém ali. Os olhos de Matias se arregalaram e olharam em volta, Gin. Ele chamou. O general Tuo verificou, o que aconteceu? Ela perguntou. Gin se foi. Matias respondeu preocupado. Perdido. O general Tuo tornou-se solene. Ela voltou e foi até a princesa que estava dentro da sala do trono para relatar o assunto. Essa mulher se foi. Quando a princesa Yuna ouviu isso, ela exclamou em pânico. Ela se virou para o general Lanrus, que estava com eles e ordenou com grande seriedade, encontre aquela mulher. Se ela ainda estiver dentro dos perímetros da floresta, prenda-a e proteja-a. Se ela não estiver, mantenha alta segurança dentro e na entrada do floresta. Se ela está aqui e fazendo coisas que são prejudiciais à nossa causa, mate-a. Como desejar, excelência. O general Lanrus acenou com a cabeça e saiu imediatamente. As outras pessoas que estavam lá com ela e que estavam perplexas com o assunto, general Laoério, princesa Raya e general Tarso, arregalaram os olhos. Excelência, é realmente necessário matá-la. Isso não é cruel. General Tarso perguntou. Claro que não. O general Laoério respondeu, de facto. Não sabemos sua verdadeira identidade. E se ela for do inimigo? Arriscar alguém tão perigoso dentro de Ganai seria a última coisa que desejaríamos. Ganai é o último bastião de Aquiarta contra o tirano. Não devemos arriscar nada que resultaria em sua queda. Ele explicou. O general Laoério tem razão. A princesa Yuna apoiou. Se nossa conjectura estiver correta e Gin realmente for uma espiã do inimigo, e ela tiver permissão para vagar livremente pela floresta, seria certo que eles conseguiriam informações massivas para usar livremente contra nós, e nós certamente perder quando isso acontecer. Não tendo outra escolha, a princesa Raya e Tarso suspiraram. A princesa Raya então enfrentou Tarso e ordenou, vá encontrar Tatek e diga-lhe para se juntar ao general Lanrus na procura dela. Sim, princesa. Tarso assentiu e saiu correndo. Matias chegou à sala do trono e os viu. Ele também percebeu a solenidade da atmosfera e caminhou em direção às princesas. Quando ele chegou, a princesa Yuna apenas olhou para ele brevemente e ficou em silêncio. Ela não está mais dentro de Ganai. Ele disse. Eu procurei por ela usando meu sentido espiritual, e sua presença não está dentro de Ganai ou mesmo além. Ela deixou Ganai completamente. Ao dizer isso, os rostos da princesa e do general Laoério ficaram ainda mais sombrios. Laoério, eleve a segurança da floresta ao mais alto nível. Diga a eles para estarem alertas o tempo todo. Estou deixando você aqui para liderá-los se alguma vez as forças Ishitir atacarem. Ela comandou com total urgência. Sim, excelência. O general Laoério assentiu e saiu.
Antes de sair, ele olhou friamente para Matias antes de sair. Para acalmar a princesa Yuna, Matias ficou em silêncio por um tempo. Depois disso, ele perguntou lentamente: ainda continuaríamos a viagem para Ciandor? Claro. A princesa Yuna cuspiu com raiva. Você acha que posso suspender um assunto tão importante? Ela se levantou e caminhou em direção a Matias e apontou para ele perto de seu rosto. Você acabou de arriscar todos os nossos 10 anos de esforço para resistir ao reinado do tirano só por causa daquela mulher que você trouxe aqui para proteger a floresta. Ela sibilou. Sabendo que realmente fez algo errado, Matias assentiu com compreensão e se preparou para partir com a princesa. Percebendo a agitação ao redor do palácio, Isabelle saiu de seu quarto e perguntou a um dos guardas élficos que patrulhavam: o que está acontecendo? Senhorita Isabelle, a mulher que seu grupo trouxe desapareceu de repente. A princesa Yuna elevou a segurança da floresta ao mais alto nível. O guarda respondeu: o que? Ela exclamou. Ela saiu correndo da sala e entrou na sala do trono. Isabel. Matias a viu entrar e exclamou. Isabelle correu até ele e perguntou: o que você vai fazer? Agora que ela se foi, você poderia procurá-la. Se eu pudesse eu faria. Matias respondeu. A princesa Yuna de repente se intrometeu na conversa com indiferença. Antes de fazer isso, Matias precisa vir comigo. Todas as pessoas que decidiram vir conosco de antemão serão deixadas aqui para proteger a floresta contra qualquer intruso, se houver. Aspas. Isabelle engasgou. Só porque uma mulher desapareceu, o alerta e as restrições foram imediatamente reduzidos ao máximo. O que ela fez? Ela procurou. Ela entrou na floresta e no palácio. Foi isso que ela fez. A princesa Yuna respondeu. É isso. Isabelle ficou boquiaberta. Você conhece a imensidão deste assunto, Isabelle? A princesa Yuna cerrou os dentes. Nós não a conhecemos, e ela conseguiu entrar na floresta e até no palácio, aliás. Ela gritou. E se ela tiver informações que poderiam potencialmente destruir nossas defesas e fazer com que o Ishitir massacrasse todos que salvamos? Os 10 anos que passamos treinando e desenvolvendo não seriam em vão. Proteja os esforços que realizamos durante uma década para todos. É por isso que estou agindo assim, Isabelle. Você poderia me entender, por favor? Eu só quero que todos sejam finalmente livres. Finalmente sendo capaz de desabafar sua frustração, a princesa Yuna gritou de repente. Todos aqueles anos liderando os elfos para se tornarem uma entidade poderosa dentro de Aquiarta, superando até mesmo a velha Haile, forjaram-na a ser indiferente. Como governante, ela precisa ser forte o suficiente para enfrentar quaisquer desafios que surjam. Mas ainda assim, ela já foi apenas filha de um rei. Ela é macia por dentro. Não ser capaz de liberar aquela suavidade fez com que todas as emoções que ela sentia fossem reprimidas dentro dela. Ela não teve a chance de desabafar toda a dor dentro dela. Ela conduziu Ganai à prosperidade, sendo tratada por todos como a rainha gloriosa, mas sofreu por isso. Todos pensavam que conheciam sua princesa, mas não conseguiam entender sua tristeza. Isabelle ficou chocada com o choro repentino, mas ainda assim conseguiu ir até Yuna e abraçá-la. SHH. Pronto, pronto. Ela sussurrou enquanto acariciava as costas da princesa. Depois de um tempo, Isabelle rompeu o abraço e olhou para a princesa Yuna. Yuna, quero que saiba que fez muito por Aquiarta, poderia revidar. Mesmo sendo esse o caso, você ainda continua a lutar. Essa é uma característica que um grande líder deve ter. Você já passou por muita coisa, então pode simplesmente continuar assim. Ela sorriu para a princesa e bagunçou seus cabelos. O obrigado, Isabelle. A princesa Yuna respondeu sem jeito. Ela se levantou e olhou para Matias. Vamos. Ainda precisamos viajar. Ela então correu para deixar a sala do trono para se preparar. Obrigado por isso, Isabelle. Matias sorriu para ela. Isabelle retribuiu o sorriso. Não se preocupe com isso, Matias.
A princesa Yuna também precisava disso, então eu ainda teria feito isso mesmo se ela não tivesse atacado você. Ela riu. Sabendo que não iria junto com eles, Isabelle voltou ao quarto para informar Alexander. Matias olhou para ela e sorriu. Ele então saiu do palácio e esperou pela princesa Yuna do lado de fora. Próximo capítulo. Capítulo 137 para a floresta de Ganai. Ele esperou um pouco até que a princesa Yuna saísse com um manto verde. Quando a viu, montou em seu cavalo preto e esperou que a princesa também o fizesse. Depois de preparados, os dois agarraram as ideias e conduziram o cavalo, disparando para o nordeste da floresta, onde fica o refúgio Ciandor. Sem parar, ordenaram os cavalos que galopassem pelo terreno, em direção ao seu destino. Nas árvores perto deles, 14 silhuetas observavam Matias e a princesa enquanto cavalgavam. Uma das silhuetas olhou para outra silhueta e perguntou: então, o que vamos fazer com esses dois? Esperamos uma oportunidade de subir, Gudero. A silhueta de cabelos compridos respondeu: estou com sede de sangue de elfo. Alguém falou: suficiente. A silhueta de cabelos compridos repreendeu: foi decidido que nos moveremos assim que surgir a oportunidade. Nem pense em desafiar minhas ordens. Só porque você se tornou aluno de Lord Kelbron, você se tornou arrogante. Você nem faz parte da família dele. Outra silhueta cuspiu com raiva. De repente, a silhueta foi disparada e ficou restrita à árvore. A silhueta de cabelos compridos levantou a mão e depois pronunciou lenta e friamente: eu sou a Santa. Embora eu seja mais jovem que todos vocês, minha autoridade ainda excede toda a sua autoridade combinada, e deixar seu espírito apodrecer por toda a eternidade, se eu assim o desejar. Sim, a silhueta que já estava sufocada na árvore respondeu com toda a sua força. A silhueta de cabelos compridos abaixou a mão e removeu a restrição de seu corpo. A silhueta de cabelos compridos então virou a cabeça para onde os dois já estavam e pronunciou palavras frias: você é meu. Depois de 1 hora, Matias e a princesa Yuna finalmente chegaram à entrada do refúgio Ciandor. Eles continuaram a galopar até verem 2 guardas de prontidão. Pare! Os guardas gritaram. Matias e a princesa ordenaram que suas montarias parassem e os cavalos diminuíram a velocidade e começaram a caminhar em direção aos guardas. Quem é você? Os guardas inspecionaram. Matias, um aliado da floresta de Ganai. Matias respondeu: Princesa Yuna, governante da Ordem Élfica da Floresta de Ganai. A princesa se apresentou. Vá até o general Aleon e informe-o sobre este assunto. Um dos guardas sussurrou para seu companheiro. Ok. O guarda assentiu e entrou no caminho da árvore. Depois de um tempo, a princesa Célia e seus generais saíram do portal e os cumprimentaram. Bem-vindo de volta, senhor Matias. Vejo que você trouxe a princesa dos elfos. Ela então se virou para a princesa Yuna. Bem-vinda ao nosso refúgio, princesa élfica. Ela se curvou ligeiramente. Obrigado por nos receber, princesa de Sarkise. A princesa Yuna respondeu com uma leve reverência. Vamos conversar lá dentro. A princesa Célia os convidou. Isso seria para nosso prazer, princesa. Matias respondeu. Ele se virou para Yuna e perguntou: vamos? Ele perguntou. A princesa Yuna assentiu e a outra princesa sorriu e se virou, entrando no caminho. Atrás deles, Matias e a princesa Yuna ordenaram que seus cavalos andassem. Já se passaram anos desde que as duas raças tiveram uma reunião oficial entre seus governantes como esta. Quando chegaram à tenda principal, a princesa Célia estendeu a mão, convidando a princesa Yuna e as outras a sentarem-se à mesa retangular. A princesa Célia então iniciou as negociações e ordenou que um de seus subordinados trouxesse bebidas para eles. Pelo que me lembro, foi há 13 anos, quando a cúpula das raças decaderais começou no castelo Silturne nas colinas de Carumenhir. A princesa Yuna assentiu. Ela então suspirou. Agora, ali ficava a Torre Negra onde reside o Senhor Tirano. Como os tempos mudaram. A princesa Célia e os outros também sorriram tristemente.
Desde que a guerra começou, quase não houve tempo para relaxarmos. Todos devem estar alertas a todo custo, pois a qualquer momento, os inimigos também podem nos atacar. Ao contrário de antes, onde cada família pode viver em paz, sabendo que poderia viver uma vida normal, desprovido de ameaças à sua família. Isso não é necessariamente verdade. Do nada, Matias de repente se intrometeu na conversa. Todo mundo tem um mal em seus corações. Nenhuma família, exceto as dos poderosos, pode viver pacificamente assim, e quaisquer outros. Ele disse indiferentemente: Matias. A princesa Yuna de repente olhou para ele e cutucou-o com o braço. Se você não tem nada de bom para falar, fique em silêncio. Ela sussurrou furiosamente: Senhor, você sabe com quem está falando? Os outros generais também foram acionadas pelo que ele disse e se levantaram com raiva, olhando para ele. Se olhares pudessem matar uma pessoa, Matias seria ferido, mas não morto, porque seu espírito é imortal porque ele é um deus. Suficiente. A princesa Celi levantou a mão, evitando que alguém o machucasse. Ela olhou para Matias e examinou: Senhor Matias, o que você quer dizer? Só quero dizer que nem todas as famílias poderiam estar em paz mesmo antes destes tempos difíceis. Matias respondeu com firmeza: Não seja tão tacanho ao comentar descuidadamente que todas as famílias antes disso podem viver felizes como aquelas em algum tipo de história. Nem todo mundo está feliz com sua vida. Há depressão, abuso, ódio e coisas do gênero. Você é tão aleatório, Matias. A princesa Yuna queria continuar a repreendê-lo, mas a princesa Célia deteve com o olhar ainda firme em Matias. Deixe-o continuar, princesa. Ela disse: Você acha que isso é aleatório, princesa Yuna? Matias levantou a voz: Se ela pensa que todos vivem como eles, então isso está definitivamente errado. Ele respondeu: Uma característica importante de um líder é compreender seus súditos. Se ela disser aleatoriamente que todos estão vivendo perfeitamente, felizes e pacificamente como eles, então isso é preocupante. Ele também acrescentou: Olha, princesa Yuna. Se este mundo realmente fosse perfeito, então seu tio não teria convocado aquele tirano. Antes mesmo de poder continuar, um tapa forte atingiu as bochechas de Matias. Você foi longe demais, Matias. Ela gritou. Estamos aqui para conversar sobre questões de luta pelo mundo e tudo o que você fez foi bagunçar tudo. Sim, você disse isso. Lutando pelo mundo. Se um governante não consegue nem entender seus súditos, então de que adianta libertar o mundo do governo do tirano? Ele então acrescentou: Tiranos são feitos por causa de uma experiência traumática ou eles só se preocupam com eles mesmos. Se eu apenas deixasse ela ter esse erro de ideia, então, mais cedo ou mais tarde, ela seria a última. De repente, todos ficaram em silêncio. Os generais fizeram uma pausa e sentaram-se lentamente. A princesa Yuna arregalou os olhos e também recuou. E aquela que foi repreendida, a princesa Celi, juntou as mãos e contemplou. Ele está certo. Fui muito tacanho para dizer algo assim. Ela se reconciliou. Ninguém consegue nem falar. Matias apenas repreendeu sua princesa aleatoriamente por um motivo aleatório, mas ainda fazia sentido e acabou sendo importante. Obrigado, Matias, por apontar meu erro. Minha mais profunda gratidão. Ela se curvou. Princesa Celi. Os generais fizeram uma careta. A única coisa que você precisa lembrar nesta lição é entender seus súditos e analisar suas situações. Se você estivesse em um ambiente onde estivesse cara a cara com as pessoas comuns do seu principado, você seria atacado por eles. Matias suspirou e recostou-se. Depois de um tempo, a princesa Celi foi a primeira a quebrar o silêncio. Devemos continuar? Ela perguntou. Sim, por favor. Os outros assentiram. A princesa Celi respirou fundo e continuou as negociações. Com as forças Ixtir chegando a quase 1 milhão, seria quase impossível para nós vencermos contra eles. E, a meu ver, não seríamos capazes nem de passar pelo 13 generais mais negros assim que atacarmos. Seria um milagre vencermos. Estamos procurando por esse milagre.
Um milagre para finalmente acabar com o reinado do tirano. Ela suspirou tristemente. Desta vez, a princesa Yuna voltou-se para Matias. Vendo isso, Matias suspirou e acenou com a cabeça para ela. A princesa Yuna sorriu e respondeu: temos esse milagre. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, aspas. Os outros olharam para eles em choque. A princesa Yuna olhou para Matias. Ele é o próprio milagre. O que você quer dizer, princesa? Princesa Sally perguntou. Matias aqui é o mais próximo das leis, ainda mais próximo do que a princesa espiritual. Princesa Yuna revelou, chocando a todos. Até a princesa espiritual. Isso é verdade, exclamou a princesa Sally, depois olhou para ele. Matias então ergueu a palma da mão, alinhada com o peito, e conjurou as leis que ele pode controlar. Numerosos pequenos pontos de luz coloridos cheios de leis emergiram de suas mãos, chocando todos no salão, exceto a princesa élfica. Ele pode conjurar tantos? Um dos generais humanos exclamou. Havia muita abundância dentro daquele geral, portanto, Matias sabia que ele era um general que se concentrava nas artes da magia. Próximo capítulo. Capítulo 138, O Rei Triante Verdana. Sabendo que a fraqueza mortal do Ishitir é um ataque das leis, isso significaria que qualquer coisa que ele liberasse aniquilaria as linhas inimigas em massa. A princesa Yuna sorriu com uma pitada de arrogância. Eu entendo. Ele realmente é uma arma enorme que podemos usar contra eles. A princesa Sally ainda ficou impressionada com a informação que lhe foi disponibilizada de que ela gaguejava. As negociações continuaram por mais algum tempo e terminaram com a princesa Yuna se levantando. Seria inapropriado para mim ficar aqui por mais tempo. Ganai está agora sob alerta máximo e como seu governante, devo estar presente lá o tempo todo. Concórdio. A princesa Sally acenou com a cabeça e clamou-se, estendendo a mão para Yuna, que este nosso esforço tenha sucesso, pois esta seria a nossa única chance de derrota e acabar com o reinado de caos do tirano. Eu também espero que sim, princesa Sally. Que as probabilidades estejam a nosso favor. A princesa élfica respondeu. Eles saíram da tenda e foram até o corpo do rei Triante para mais uma vez se maravilharem com sua beleza e majestade. A princesa Yuna, sendo uma elfa intimamente associada aos Triantes como seus protetores e senhores, curvou-se e orou veementemente. Ao estar aqui pela segunda vez, Matias apenas contemplou sua beleza celestial, com sua gloriosa manifestação por trás. Enquanto olhava para ele, Matias de repente viu algo aterrorizante. A manifestação do rei Triante Verdana de repente abriu as pálpebras, revelando dois olhos brilhantes. A luz iluminou Matias e ele de repente entrou em um lugar desconhecido. Ele viu que seu corpo estava em um oceano raso, claro como um espelho. Ele viu seu reflexo abaixo dele claramente. Matias olhou em volta e viu um amplo espaço branco, com luz permeando todos os cantos do mundo. Ele então olhou para frente e viu uma árvore estupendamente enorme, potencialmente próxima do tamanho da árvore do mundo no domínio de Matias, erguendo-se imponentemente no horizonte distante. Matias caminhou quase sem parar e chegou ao pé da árvore. Lá, ele viu um velho druida vestindo uma túnica verde com uma coroa de louros no topo da cabeça. Ele segurava um longo e grosso galho marrom como seu cajado. Seu cabelo branco desce até as costas enquanto sua barba desce até a barriga. Seus olhos estavam turvos, mas profundos de conhecimento. Ele andava de um lado para outro em frente a uma mesa e duas cadeiras cuidadosamente arrumadas. Sobre a mesa, um jogo de chá foi preparado para os dois e foi colocado de maneira adequada e elegante. Como se percebesse sua chegada, o velho druida olhou em sua direção e sorriu amigavelmente. Senhor, sente-se aqui. Matias acenou com a cabeça e caminhou em direção à mesa e sentou-se na cadeira. O velho pegou o bule e serviu chá para Matias. Achei que ninguém seria capaz de entrar no domínio de manifestação que criei. Parece que realmente existe um. Ele riu. O que você quer dizer? Quem é você? Matias perguntou. Embora ele já tivesse um palpite, ele ainda queria confirmá-lo.
O velho virou a cabeça para olhar para ele e riu. Você sabe quem eu sou, mas ainda quer que eu me apresente. Eu sou Verdana, governante dos Treantes de Ciandor. Acho que você me conhece, já que orou para mim. Verdana se apresentou com honra. Eu sabia. Matias murmurou com prazer. Você não está surpreso? É porque você também é um deus. Verdana disse de repente, surpreendendo Matias. Você sabe. Ele ofegou. Verdana acenou com a cabeça, sim. Quando você orou para mim, senti um tipo diferente de energia, como a dos antigos humanos que me plantaram aqui. Verdana revelou. Espere, você veio dos territórios imortais. Matias ofegou. Por causa do que Lanrus disse, ele pensou que os Treantes eram os aborígenes deste reino. Mas de repente foi revelado a ele pelo primeiro Treante que ele acabou de ser plantado aqui. Verdana acenou com a cabeça, sim. Fui colocado aqui por humanos, mas não dos territórios imortais. Eu era apenas um enorme amálgama de solo, galhos mortos e grama quando aquele humano me colheu. Ele empunhava um cajado preto e, usando isso, ele me deu ciência e me colocou em um pote cheio de energia infinita do meu universo. Lembrei-me que ele separou o vazio com a cabeça de seu cajado e entramos neste universo que era incrivelmente desconhecido para mim. Ele então me plantou dentro de um poço dentro dos territórios imortais dos quais você está falando. Ele acenou com a mão. De repente, o mundo branco se transformou em uma pequena aldeia com um poço no centro. A silhueta de um homem segurando um longo cajado podia ser vista olhando para o poço. Antes de partir, ele deu ao poço o poder de se desenvolver em um reino espiritual e com a ajuda da energia que estava dentro do pote que circulava dentro do poço, o reino espiritual foi finalmente concluído. Terra árida. Mas, com o passar do tempo e a grama se espalhando em mim, a natureza floresceu. Por causa da minha existência, muitas coisas vivas foram criadas. Aspas. A cena mudou para um mundo cheio de terras exuberantes, belas florestas, paisagens paradisíacas cheias de vida e criaturas correndo por aí. Depois de muitos anos, tive 6 filhos. Eles se reproduziram e produziram as 3 raças de espíritos, elfos e anões, e um filho extra que foi uma fusão dos espíritos, elfos e meus genes. As 3 raças se reproduziram e multiplicaram seus números. A criança extra que chamei de Amalashad foi detestada pelas 3 raças, sendo rejeitada por elas. Por estar sozinha, Amalashad procriou por conta própria usando a terra como mãe. A terra deu frutos com os Erdenkaindi, raças de poder e autoridade absolutos sobre as leis que superavam até mesmo a dos espíritos. Por causa disso, surgiu o ciúme. As 3 raças de repente me imploraram para aniquilar os Erdenkaindi e aprisionar Amalashad para sempre. Os arredores então representavam uma enorme árvore com diferentes criaturas de todas as formas e tamanhos curvando-se e implorando para ela. Eu não respondi porque tive que deixá-los viver suas vidas, e porque Amalashad e os Erdenkaindi ainda são meus parentes. Mas do nada, as 3 raças de repente começaram a atacar os Erdenkaindi, matando-os e oferecendo-lhes meu nome, o que me chocou. Verdana então bateu com o bastão no chão, deixando um filme inteiro passar ao redor deles. Um dia, um espírito estranho se aproximou de mim, pedindo vingança por sua família que supostamente havia sido injustiçada por espíritos. Eu ouvi sua oração e ensinei-lhe as leis e todos os poderes de Akyarta. Depois que fiz isso, ele marchou e massacrou os espíritos que faziam mal à sua família. Achei que era o fim de sua vingança e o início de sua vida calma, mas me enganei. A voz de Verdana se aprofundou audivelmente. Sua mente formou a ideia de acabar com todas as injustiças. Ele percebeu que o poder é a chave para tudo. Para acabar com todas as injustiças, ele deve possuir o poder. No início foi com boas intenções, então o deixei aos cuidados de si mesmo. Ele viajou por toda Akyarta, libertando Erdenkaindi e aqueles que foram maltratados. Ele lentamente conquistou fanáticos, aqueles que o adoravam. Anos depois, sua influência cobriu o mundo inteiro. Sua reputação de libertar inocentes atraiu diferentes criaturas até ele.
Não sei porquê, mas talvez por causa do poder, isso inflou seu ego e distorceu sua mente. Ele jurou se tornar seu próprio Deus e, em breve, o verdadeiro Deus deste mundo. Logo, ele sonhou em governar seus crentes, formando o primeiro poder eclesiástico e teocracia sob suas mãos, formando o primeiro domínio em grande escala em Aquiarta. Ele começou a voltar atrás em sua agenda original, escravizando todos para cumprirem suas ordens. Aspas. Por descrença com o que ele estava fazendo, seus adoradores de repente começaram a virar as costas para ele, enfurecendo-o. Ele começou a ordenar a seus seguidores leais e aos Erdencainde que estavam gratos por sua ajuda para massacrar qualquer um que ousasse se rebelar. Todos tinham pavor dele. Ele se tornou aquele que ele procurava destruir. Ele abusou de todos e arruinou sua própria imagem aos olhos de todos. Por causa da raiva, eu criei os Treantes para devastar seu domínio e tomei seu núcleo, impossibilitando-o de lançar qualquer lei. Com isso, os adoradores que estavam com medo dele saíram em massa e formaram seus próprios domínios, acionando seu raiva ainda mais. Seu ódio por mim atingiu profundamente as fendas de seu ser e, por conta própria, formou um novo tipo de núcleo para alcançar o poder acima de tudo, Dark Core. Com seu núcleo recém-formado, em vez de dominar os poderes usuais do Espíritos e Erdencainde, que são as leis, ele tocou os limites fora da estrutura de poder deste reino, Caos. Verdana olhou nos olhos do espírito cheio de ódio e preconceito. Ele capturou donzelas de todas as raças e implantou dentro dos núcleos negros individuais, por sua vez destruindo os próprios núcleos das donzelas. Ele então destruiu suas consciências e as transformou em vasos de reprodução irracionais de suas criaturas abomináveis, o Ishitir corrompido. Próximo capítulo. Capítulo 139 Morte da Alma. Isso. Matias engasgou, esse espírito estranho. Ele pronunciou. Sim. Verdana acenou com a cabeça e felicidade tristemente, o espírito estranho, produto de um espírito e de um Erdencainde, apenas querendo vingar sua família que sofreu injustiça, levou seu povo a libertar os abusados, com a corrupção do poder e desejos materialistas, tornou-se o Lorde Tirano Kelbron que agora todos temem. Matias ficou chocado com a história do rei Triante, revelando a verdade sobre o tirano. Com a criação em massa de Ishitir e as constantes rebeliões contra ele, Kelbron começou a ordenar que seus asseclas invadissem os territórios rebeldes, desencadeando a Guerra da Velhice. Kelbron continuou a capturar donzelas e a produzir Ishitir enquanto as forças rebeldes se uniam sob o comando do príncipe espiritual Selfirion. Kelbron também derrotou a Malashad e o fundiu em si mesmo, alcançando poder absoluto sobre Erdencainde e seus súditos. Com o terror que Kelbron desencadeou sobre o reino, eu e meus filhos nos juntamos à guerra contra o desenfreado senhor tirano. Eu e meus filhos com ofertas de milhares de soldados de diferentes raças, Treantes e as feras enfrentadas contra Erdencainde, Ishitir, os 13 generais mais negros e Kelbron. Depois disso veio uma longa e sangrenta batalha entre os dois lados que duraram gerações. O poder é realmente assustador. Por um lado, pode fazer o bem, mas também pode influenciar o mal e corromper o bem. Matias murmurou. Verdana assentiu. Kelbron era um adversário poderoso e complicado. Se ele não se transformasse em um indivíduo corrompido, ele teria liderado sua espécie e ascendido ao novo imperador do reino de Aquiarta com total apoio dele. Ele adicionou. Que imperador do reino? Matias perguntou com curiosidade. Poder que pode ser usado para o bem ou para o mal. Depende se o governante pode ser facilmente corrompido por desejos mortais. Verdana respondeu. Você também precisa sempre lembrar disso, pois você é a representação do próprio poder. Verdana o lembrou com cautela, seu próprio ser é de pura autoridade e poder absoluto. Tenha cuidado para não seguir o caminho do mal e da malevolência. Matias e Verdana conversaram mais um pouco. De repente, Verdana sorriu com a idade lentamente subindo sobre ele. Minha hora chegou. Ele estendeu a mão em direção ao perplexo Matias e abriu a palma, revelando uma enorme bola de cristal que estava sendo orbitada por pequenas luzes de diferentes cores, formando algo que parecia um átomo.
Eu concedo a você toda a minha fé. Salve este mundo das garras de Kelbron. Eu imploro. Então, como uma árvore murcha, o rei Triante Verdana decaiu lentamente e se transformou em cinzas, afundando profundamente no solo limpo. Ei, ei! Matias engasgou e gritou para o chão, chamando o rei Triante que agora havia partido sem dúvida. Fora do Reino Branco onde Matias está atualmente, a princesa Yuna que ainda estava orando ao lado do corpo oco de Matias que ainda parecia como era antes de sua alma viajar para dentro do reino do rei Triante. De repente, ela estremeceu com a preocupação estampada em seu rosto. O que aconteceu? Ela olhou para a árvore preocupada, vendo que nada mudou. Ela estava fisicamente aliviada, mas ainda assim, no fundo de sua alma, de repente ela se sentiu vazia. Ela se virou para Matias e o chamou: Ei, precisamos ir. Nenhuma resposta. Ela então o cutucou. Como a alma de Matias ainda estava lá dentro, o corpo cai, como se estivesse morto, assustando a já preocupada princesa. Matias! Ela gritou. No Reino Branco, a alma de Matias estremeceu, como se tivesse uma falha. Matias então fechou os olhos, desejando que a alma retornasse ao corpo. Aspas. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Aspas. O corpo de Matias estremeceu e seus olhos de repente se arregalaram. Ele endireitou-se e levantou-se rapidamente. Matias suspirou de alívio sabendo que já estava em seu corpo, mas de repente... Piaque! Um tapa voou direto em seu rosto enquanto a angustiada princesa Yuna olhava para ele com um olhar penetrante. Seu idiota! Ela gritou. Por quê? Matias gritou de volta enquanto segurava sua bochecha avermelhada. Eu pensei que você estava morto, seu maluco. Ela o repreendeu com irritação. O que? Matias não conseguiu nem terminar o que queria dizer quando a princesa Yuna agarrou abruptamente seu pulso e o puxou. Estamos indo embora. Apresse-se. Ela comandou com urgência. O que está acontecendo? Por que a pressa? Matias perguntou, perplexo. A princesa Yuna virou-se para ele e sussurrou: Senti algo estranho e estou preocupada. Precisamos partir o mais rápido possível. Ela tem um senso aguçado. Matias pensou consigo mesmo. Ele sabia qual era a causa daquele sentimento. A morte da alma do rei Triante Verdana afetaria pelo menos algo em seus adoradores, seja eles de repente ficando tristes, preocupados ou até mesmo sabendo que ele se foi. Matias virou-se para olhar a árvore florescente atrás dele. Mesmo que a gloriosa árvore ainda permaneça exuberante e cheia de vitalidade, sabendo que era apenas um vaso sem alma que só continuaria a viver até que finalmente chegasse ao fim de sua vida, decaindo e sendo devorado pelo solo, Matias mais uma vez teve a realização mostrada, do ciclo de vida e morte. Como planta, a árvore, como semente, cresce e escapa da terra que a aprisionava, mostrando ao mundo a sua existência não como uma semente escassa, mas como uma planta infantil. Ela cresce lentamente e atinge seu auge, com seu caule fraco tornando-se um tronco endurecido para enfrentar milhares de tempestades, seus pequenos galhos tornando-se o lar de pássaros e criaturas. Seus botões se transformam em folhas verdes exuberantes para proteger todos do calor. Mas chegará a hora de uma árvore poderosa cair. Com o passar dos anos e a sua vitalidade desgastada, o tronco endurecido lasca-se e racha-se, os ramos caem devido à sua fraqueza, e os seus outrora exuberantes verdes secam em folhas amarelas e alaranjadas de outono caindo, decorando o chão. Matias suspirou diante do destino da árvore gloriosa e de repente teve uma ideia. Ele se virou para a princesa Yuna e disse: Espere por mim. Ele então voou com seu controle do vento. Ele voou para a parte de trás da árvore onde ninguém poderia vê-lo e quebrou um galho da árvore, guardando-o dentro de seu anel espacial. Ele então voou e voltou para o lado da princesa Yuna. Vamos. Ele acenou. Depois de se despedirem, Matias e a princesa Yuna montaram em seus cavalos e voltaram para a floresta de Ganai. Em Ishosterse, a Torre Negra do Ishitir. Como sempre, o Lorde Tirano permanece em seu trono poderoso e sinistro, incapaz de se mover. De repente, seus olhos se arregalaram e ele estalou de tanto rir e alegria. Ha ha ha!
Finalmente, aquele velho e desagradável pedaço de terra está morto. Ele gritou com extrema alegria. Delphir. Ele gritou, mas ninguém respondeu por um longo tempo. Ele mudou para quem estava chamando, SIPH. Mesmo assim, ninguém respondeu. Onde eles estão? Ele gritou com irritação e raiva. PNO caminho para Ganai, Matias e a princesa Yuna estavam voltando a toda velocidade. De repente, do topo das árvores, 13 figuras vestidas de preto pousaram perfeitamente, cercando-as sem escapar. Os cavalos dos dois relincharam quando pararam com força. Matias e a princesa Yuna se entreolharam e assentiram com compreensão mútua. Eles pularam e se prepararam para uma batalha enquanto seus cavalos corriam em pânico. Não sendo capaz de detê-los, Matias renunciou e convocou as leis e preparou-se para utilizá-las a qualquer momento. Ele então retirou a espada da cintura e jogou-a para a princesa. A princesa Yuna tirou a espada da bainha e assumiu sua posição. Como se olhassem para os tolos, os 13 gargalharam e zombaram. Um deles zombou dos dois com uma voz irritante: "Ah! Eles vão brigar, que assustador! Ha 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 ha! Como eles são ridículos, não conseguem nem resignar-se ao seu próprio destino." Outro adicionado: "Chega de conversa, vamos superar isso." Outro homem exigiu preguiçosamente. Com isso, cada um tirou o capuz, revelando seus rostos. Os elfos templários. A princesa Yuna exclamou de repente. Quem? Matias sussurrou. Os elfos templários eram 15 elfos sob o comando do meu falecido tio que desapareceram repentinamente. Supomos que eles já estivessem mortos, mas acho que estava errado. Princesa Yuna respondeu. Vivo. Acho isso inacreditável. Matias balançou a cabeça incrédulo, pois as 13 pessoas à sua frente tinham algo em comum: seus corpos cheiravam a energia da morte. Sim, lembrei que somos os elfos templários, não é? Uma das figuras, o Red. Engenheiro. Os corpos estavam. Ha 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 ha. Outro respondeu com uma risada estranha. Corpos. A princesa Yuna fez uma careta e olhou para os 13 elfos. Quem são vocês? Ela rosnou com o aperto da espada em sua mão cada vez mais forte. Nós, os elfos, perguntaram simultaneamente. Somos os maiores generais de Sua Excelência desde a velhice. Seus 13 generais mais negros. Eles declararam com sincero orgulho. Ao ouvi-los, Matias e a princesa Yuna fizeram uma careta e ficaram solenes. Seus olhos estavam subitamente cheios de determinação para lutar. Olhando em volta, Matias vasculhou os olhos em busca de alguma coisa. De repente, ele se fixou em uma direção e exibiu olhos cheios de determinação. Próximo capítulo. Capítulo 140 Batalha contra os 13 generais mais negros. Os 13 foram os primeiros a atacar com força total. Matias conjurou os elementos para lutar com ele e foi respondido. Quando um dos generais correu em sua direção, um enorme pedaço de rocha incomum-se do chão e algemou o atacante. Atrás dele, um general que deveria acertá-lo por trás foi atingido por um vento forte. A princesa Yuna atirou e evitou ataques consideráveis dos generais, mas por ser muito inferior aos generais que uma vez dominaram a velhice com sua crueldade, ela foi finalmente derrotada. Princesa, Matias escreveu e correu em direção a ela. Você não vai a lugar nenhum. Atrás dele, um dos generais que foram atacados pelos elementos atirados na direção de Matias com a intenção de matar. Matias olhou para ele e acenou com a mão. De repente, uma enorme árvore voou da floresta e bateu na cara do general. Matias continuou a correr até a princesa e bateu a mão no chão. Matias, a princesa Yuna falou fracamente. Os ataques consecutivos dos generais enfraqueceram-na consideravelmente. Não se preocupe, eu posso cuidar disso. Matias assegurou e continuou a lançar sua magia no chão. Uma cúpula rochosa encapsulou o corpo enfraquecido da princesa Yuna e se separou do chão, voando na direção onde Matias fixou sua visão antes. Com sua vontade, o vento, a terra e os outros elementos ajudaram a cápsula rochosa em alta velocidade a fugir do campo de batalha. Pegue ela! Um general gritou.
Não precisa, Detus. Outro general parou aquele que gritou. Já temos nosso objetivo. O general acrescentou enquanto olhava para Matias maliciosamente. Matias grunhiu e sibilou, ninguém vai conseguir chegar perto de mim ileso. Ele assumiu sua posição com hostilidade. Então, sofra. O general cuspiu friamente e correu em sua direção. Os outros 12 também atacaram ele. Matias então acenou com as mãos sucessivamente, ordenando que os elementos cumprissem suas ordens. Vários ataques passaram por ele enquanto ele evitava enquanto contra-atacava também. Um general disparou em sua direção com punhais nas duas mãos. O general saltou e girou rapidamente. Matias zombou e abriu uma brecha abaixo do general. Um enorme pilar de pedra se ergueu, apontado diretamente para a virilha do general. Mas, de repente, a cintura do general virou-se para um ângulo impossível e evitou que o pilar atingisse sua área. Evitando com sucesso, o general zombou, mas de repente viu a expressão de zombaria de Matias. O general ficou cauteloso e de repente ouviu um de seus aliados gritando, SIPH, atrás de você. Ele se virou e viu uma enorme pedra em chamas sendo arremessada em direção ao seu rosto. Sua reação, embora rápida, ainda foi lenta e seu rosto foi atingido dolorosamente pela rocha. Estrondo. Seu corpo foi arrastado pela rocha em chamas, voando pelas árvores. Matias então enfrentou os outros generais e sorriu, quem é o próximo? Ele provocou. Desgraçado. O general gritou e bateu no peito com a palma da mão. Do peito, ele retirou um medalhão escuro e sinistro do tamanho da palma da mão, fuse. Dentro dos generais, uma aura escura irrompeu repentinamente deles quando eles se transformaram em um gás escuro, fundindo-se no medalhão. O medalhão, agora maior do que nunca, tão grande quanto todo o seu rosto, flutuou acima dele enquanto ele também se transformava em gás. Então, do medalhão, uma enorme explosão irrompeu e lançou enormes detritos de solo, lançando Matias para trás. Ele olhou para o medalhão com cautela. Quando o solo cedeu, Matias viu uma criatura polida de quase 3 metros de altura. Testemunhe o verdadeiro poder. Uma voz mutante e ecoante soou quando a criatura abriu a boca. Da mão da criatura, um enorme machado apareceu de repente. A criatura ergueu os braços e atacou Matias. Estrondo. Matias rolou para o lado enquanto evitava o ataque. Um alvo em movimento. Ele sorriu e acenou com as mãos mais uma vez. Espadas feitas de diferentes elementos se manifestaram ao seu redor, orbitando-o rapidamente. Matias então acenou com a mão mais uma vez para ordenar que as espadas voassem direto para o peito da criatura, onde estava o medalhão quando de repente. Ampliação. Os cabelos de Matias se arrepiaram quando uma agulha afiada zuniu em direção à sua nuca. Felizmente para ele, tendo o vento como aliado, obrigou a agulha a parar, mas ainda estava perto, pois o teria alcançado a apenas alguns centímetros de distância. Por causa da interrupção da agulha, as espadas também se desintegraram. Ele sabia instintivamente que se aquela ponta da agulha o perfurasse, algo ruim aconteceria, então ele ficou assustado. Matias rapidamente se virou e viu uma figura encapuzada, parada em um dos galhos das árvores. Ele sente que o olhar da figura para ele está repleto de extrema ganância. Matias entrou em estado de cautela enquanto mantinha o olhar na figura. Mas por estar muito focado na figura, por trás dele, a criatura de repente lançou um ataque furtivo contra ele e atingiu sua cintura esquerda, fazendo-o voar e bater em uma árvore. Matias ficou chocado com o ataque repentino e cuspiu saliva. Ele olhou para a criatura que agora estava rindo de alegria. Lembrando-se de algo, Matias rapidamente voltou seu olhar para o galho da árvore. Seus olhos se arregalaram quando viu que a figura desapareceu, assustando Matias e fazendo com que ele fosse ainda mais cauteloso. Embora soubesse que sobreviveria por causa de sua identidade como Deus, sendo sua alma imortal, ele ainda estava um pouco chocado com a destreza da figura. Matias de repente sentiu algo e saltou para frente, olhando para trás. De onde ele estava, uma enorme explosão repentinamente soprou o solo e fez com que a fumaça subisse.
Quando acalmou, Matias viu uma pequena agulha no meio da explosão, fazendo-o ficar boquiaberto. Nemuru. Atrás dele, ele de repente ouviu um sussurro. Quando ele ouviu isso, de repente sentiu sono, suas pálpebras ficando pesadas. Ele ficou surpreso com a rapidez disso. Ele ainda queria se virar e ver quem estava sussurrando, mas seu corpo ficou cansado e ele caiu no chão. À sua vista, ele viu uma mulher se aproximando dele e sussurrando com uma voz indutora de loucura: "Finalmente, você é todo meu." Seu corpo finalmente desistiu de resistir e ele adormeceu. Na floresta de Ganai, a cápsula onde a princesa Yuna estava armazenada finalmente pousou. A cápsula se abriu, revelando a princesa Yuna adormecida, sem feridas e cortes. Os guardas avistaram o pouso na rocha e correram para ele. "Princesa Yuna!" Os guardas gritaram com urgência. Um dos guardas virou-se para um de seus companheiros e instruiu: "Alerte a princesa espiritual e os outros que a princesa retornou, rápido." O guarda instruído assentiu e correu para o palácio às pressas. Ele então olhou para os outros e disse: "Levem a princesa para o palácio." Ele avançou e se agachou com os outros para levantar a princesa desmaiada. Dentro de um dos aposentos do palácio, Isabelle estava lendo uma história pacificamente para Alexander quando de repente ouviram o grito de um guarda: "A princesa Yuna voltou." Isabelle se animou e entregou o livro ao filho enquanto se levantava para sair. Os generais que estavam dentro do palácio, quando ouviram o anúncio, apressaram o passo em direção à entrada do palácio. À medida que o nível de segurança da floresta foi elevado ao mais alto nível, toda a floresta estava cautelosa com qualquer coisa antes do retorno da princesa, e agora que ela chegou, eles estavam felizes. Eles ficaram entusiasmados em saber o que aconteceu com as conversas entre os dois grupos, então esperaram a chegada da princesa. Então, eles viram o estado da princesa, inconsciente. A excitação deles de repente se transformou em uma expressão aterrorizada. "Princesa!" Eles gritaram. O general Lauério correu até os soldados e agarrou seus pescoços. "O que aconteceu?" Ele gritou com raiva. "Pai, coloque-os no chão." O general Lanrus viu o que seu pai estava fazendo e ficou chocado. Ele gritou com seu pai com angústia. Ao perceber o que estava fazendo, o general Lauério ficou chocado e soltou os soldados: "Peço desculpas." Ele disse: "O que aconteceu com Sua Excelência?" General Lauério perguntou preocupado. "Acabamos de vê-la pousando aqui, contida em uma cápsula rochosa. Quando a alcançamos, ela já estava assim, inconsciente." O guarda recuperou o fôlego e respondeu enquanto ofegava. Atrás, Isabelle chegou e perguntou preocupada: "Onde está Matias?" Infelizmente, o grande cavalheiro não estava lá com ela, senhorita Isabelle. O guarda suspirou e respondeu. Isabelle caiu, com os joelhos fracos. "Onde ele está?" Ela murmurou com preocupação e ansiedade. "Princesa." Eles ouviram um guarda falar. Eles se viraram para a princesa e a viram ganhando consciência. "O onde estou?" Ela perguntou fracamente. "Você está em Ganai, Excelência." "O que aconteceu? Por que você está inconsciente?" "Onde está Matias?" Isabelle, em pânico, correu e agarrou a Isabel. General Lauério e Lanrus exclamaram enquanto corriam para agarrar Isabelle. "Deixe-me ir." Isabelle comentou. "Onde ele está?" Ela exclamou com lágrimas escorrendo pelos olhos. "Isabelle." A princesa Yuna enviou-se fracamente. Os dois generais élficos correram até ela e ajudaram-na a sentar-se. Fim do vídeo.